Você já se imaginou vivendo num mundo de gigantes, magos e donzelas em perigo? E se eu te dissesse que tudo isso era apenas fruto da sua imaginação? Hoje, vamos mergulhar na mente de um dos personagens mais malucos e fascinantes da literatura mundial, Dom Quixote de La Mancha. Imagina um senhor de uns 50 anos, magro, com uma aparência um tanto peculiar. Esse é Alonso Quijano, um fidalgo espanhol que leu tantos, mas tantos livros de cavalaria, que sua cabeça simplesmente deu um nó. Ele se convenceu de que era um cavaleiro andante e que sua missão era sair pelo mundo para desfazer injustiças e buscar glória. Primeiro passo, ele precisa de um nome de herói. Adeus Alonso Quijano. Nasce Dom Quixote de La Mancha. Depois, ele precisa de uma armadura. Ele pega uma velha armadura enferrujada dos seus bisavós e a remenda como pode. Para um cavaleiro, um cavalo é essencial. Ele olha para o seu pangaré magrinho e o batiza com o nome imponente de Rocinante. E, claro, todo cavaleiro precisa de uma dama por quem lutar. Ele se lembra de uma camponesa que ele gostava na juventude, Aldonza Lorenzo, e a eleva ao status de nobre dama, Dulcinea del Toboso. Detalhe importante, ele nunca mais a viu na vida, mas isso não importa. Por acaso você conhece alguém assim? Pronto, Dom Quixote está preparado para a aventura. Mas ele não vai sozinho. Ele convence um vizinho, um camponês simples e gordinho chamado Sancho Panza, a ser seu escudeiro. A promessa, aventuras, glória e, o mais importante para Sancho, o governo de uma ilha. Sancho, com os pés bem no chão, mas um pouco ingênuo, aceita. E assim, a dupla mais improvável da história parte em busca de aventuras. E que aventuras! A imaginação de Dom Quixote transforma a realidade de uma forma hilária e ao mesmo tempo trágica. A cena mais famosa, ele avista mais de 30 moinhos de vento no horizonte. E, na sua mente, eles não são moinhos, são gigantes ferozes. Ignorando os avisos desesperados de Sancho, ele investe com sua lança contra o gigante, é atingido pela pá do moinho e arremessado longe, ele Rocinante quem ele culpa. Um mago maligno, claro, chamado Frestão, que transformou os gigantes em moinhos só para roubar sua glória. Esse é o padrão. Estalagens viram castelos, rebanhos de ovelhas se tornam exércitos inimigos e camponesas são princesas encantadas. Em cada aventura, Dom Quixote apanha, se machuca, é ridicularizado, mas sua convicção nunca vacila. Sancho Panza, por outro lado, fica ali dividido entre a lealdade ao seu amo e a realidade óbvia que seus olhos enxergam. Ele tenta trazer Dom Quixote à razão, mas quase sempre acaba sendo arrastado para a confusão. A fama de Dom Quixote começa a se espalhar. As pessoas ouvem falar do Cavaleiro da Triste Figura e começam a pregar peças nele, apenas para se divertir com sua loucura. Ele se torna uma espécie de celebridade bizarra. Um duque e uma duquesa, por exemplo, o recebem em seu castelo e criam uma série de situações falsas, só para rir de suas reações. Eles chegam até a presentear Sancho com um governo de uma ilha, que na verdade é só uma pequena vila, levando a situações cômicas e surpreendentemente sábias por parte do escudeiro. O ápice da história acontece quando Dom Quixote finalmente encontra um oponente que pode derrotá-lo, mas não pela força. Seus amigos e familiares, preocupados com sua saúde, criam um plano. Um jovem de sua aldeia, Sansão Carrasco, se disfarça como o Cavaleiro da Branca Lua. Ele desafia Dom Quixote para um duelo. A condição é clara. Se Dom Quixote perder, ele deve abandonar a cavalaria andante e voltar para casa por um ano. A batalha acontece numa praia em Barcelona. Dom Quixote, já velho e cansado, é facilmente derrotado. Com o coração partido, ele cumpre sua promessa. A viagem de volta para casa é melancólica. Aquele brilho de loucura em seus olhos começa a desaparecer. O mundo que antes era cheio de magia e perigo volta a ser apenas o mundo. Ao chegar em casa, Dom Quixote adoece. Ele tem uma febre alta e, ao acordar, sua sanidade retorna. Ele percebe tudo o que fez. Ele se envergonha de sua loucura, pede perdão a todos, especialmente a Sancho, e renega todos os livros de cavalaria que o levaram àquela vida. Ele volta a ser Alonso Quijano, mas essa lucidez dura pouco. Poucos dias depois, ele morre. Sancho Panza chora ao lado de sua cama, implorando para que não desista, para que eles possam sair em novas aventuras. Mas já é tarde demais. O sonhador acordou e, ao encarar a realidade, não conseguiu suportá-la. Agora, por que essa história maluca de 400 anos ainda é tão importante e sempre cai nos vestibulares?
Primeiro, Dom Quixote é considerado o primeiro romance moderno. Ele satiriza os romances de cavalaria, que era uma série de fantasia da época. Cervantes usa a loucura de Quixote para criticar a sociedade espanhola, a nobreza decadente e a linha tênue entre idealismo e loucura. Nos vestibulares, as questões costumam focar em alguns pontos-chave. A dualidade entre idealismo e realismo, representada perfeitamente pela dupla Don Quixote e Sancho Panza. Quixote é o sonhador, que vê o mundo como gostaria que fosse. Sancho é o pragmático, que vê o mundo como ele é. Eles são opostos. Mas ao longo da jornada, um começa a influenciar o outro. Quixote aprende um pouco sobre a realidade e Sancho se torna um pouco mais sonhador. Outro ponto é a metalinguagem. A partir da segunda parte do livro, os personagens já leram a primeira parte. Dom Quixote e Sancho se tornam celebridades dentro da própria história. E as pessoas reagem a eles baseadas no que leram. Isso é revolucionário para a época. E quem foi o gênio por trás de tudo isso? Miguel de Cervantes. Saavedra. Cervantes teve uma vida que parece um romance de aventura. Ele foi soldado, lutou na Batalha de Lepanto, onde perdeu o movimento da mão esquerda, o que lhe rendeu o apelido de O Manco de Lepanto. Ele foi capturado por piratas e passou 5 anos como prisioneiro em Argel. Foi coletor de impostos e acabou preso por irregularidades nas contas. Foi na prisão que ele supostamente começou a escrever Dom Quixote. A obra reflete muito da vida do autor. Cervantes, assim como seu personagem, era um idealista que trombou com a dureza da realidade. Ele via uma Espanha que tinha um passado glorioso, mas que no presente estava em decadência. Dom Quixote é essa Espanha. Um nobre tentando reviver uma glória que não existe mais. Em resumo, Dom Quixote não é apenas a história de um louco. É uma reflexão profunda sobre a natureza humana, sobre a importância dos sonhos e dos ideais. Mesmo quando o mundo insiste em nos mostrar uma realidade cinzenta, é sobre amizade, lealdade e sobre como a ficção pode nos ajudar a entender e talvez até a transformar a nossa própria realidade. Espero que você tenha gostado dessa viagem pelo mundo de Dom Quixote. Se você ainda não leu, fica a recomendação. É uma jornada inesquecível. Se curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!